Bem-vindos ao Expansão. Este podcast, olha, é muito mais do que um sonho sonhado há vários anos, porque eu sempre sonhei poder ter um espaço ou criar um espaço em que nós pudéssemos refletir estratégia, pudéssemos falar sobre os negócios como nós fazemos em Angola e em África e podermos ter um lugar onde nós expandimos juntos, onde nós crescemos realmente juntos com a experiência uns dos outros. Então, é um enorme prazer começar este projeto hoje. O meu nome é Josemar António e eu ajudo empresários a transformarem técnicos comerciais em equipas de vendas engajadas e eficientes. O podcast de expansão, o projeto de expansão, nasce de uma missão muito clara, que é diminuir a mortalidade das empresas, das médias e pequenas empresas em Angola e contribuir para o avanço da economia nacional. O Expansão Podcast nasce de uma missão muito clara. A ideia de podermos diminuir a mortalidade das pequenas e médias empresas em Angola. Eu acredito que tudo começa na educação, tudo começa na informação e no conhecimento. Este é o espaço onde vamos poder receber então conhecimento, partilhar conhecimento, experiências e as oportunidades que estão disponíveis no nosso mercado para que possamos crescer verdadeiramente juntos. Obrigada por nos acompanhares, obrigada por estares ali deste outro lado, obrigada por estares aqui neste começo. Não percas nenhum episódio e vamos juntos nessa jornada de expansão. Quando comecei a pensar com a minha equipa, e foi um estudo, foi toda uma partilha muito interessante, quando começamos a pensar, ok, o expansão está aqui a chegar e o que é que nós queremos trazer, qual é o ambiente, qual é a missão, qual é tudo que nós queremos criar com este projeto. A primeira coisa que nós pensamos é quem nós vamos chamar para os primeiros episódios, porque este começo, né, as histórias que nós trazemos aqui neste começo, elas são muito importantes para determinar como é que nós vamos discorrer o projeto em si. Então nós pensamos e acreditamos que o empreendedorismo ele não se desenvolve apenas com os empreendedores, ele se desenvolve com a criação de um ecossistema, né, que permita que os empresários eles se desenvolvam. E existem as instituições privadas que sim, dão apoio a esta massa, mas existem também as instituições públicas que têm de nos abraçar neste projeto. E como pequenas e médias empresas, eu pensei assim, ninguém melhor para estar connosco neste início, para estar connosco nesta energia de, ok, vamos diminuir a mortalidade das empresas em Angola, vamos perceber o que é que não está a funcionar, porque é que qualquer um consegue fazer negócios em Angola melhor do que nós e vamos aprender juntos e crescer juntos neste movimento. E então eu pensei que ninguém melhor do que o administrador, perdão, que gafe, administrador do INAPEM, Braulio Augusto. Bem-vindo. Obrigado, Josemar. Braulio, é uma honra ter aqui o administrador do INAPEM, porque eu, na minha jornada, eu comecei a empreender muito nova. Ainda nem tinha 18 anos, não era adulta, mas ali no início, eu acho que foi das primeiras instituições que me deu o beabá sobre o empreendedorismo. Existia um curso que eu não sei se ainda existe para as pequenas, as microempresas. Ainda existe? Existe. Como iniciar o seu negócio, como iniciar o seu negócio, como administrar o seu negócio. Existem. Isso. E foi ali que eu comecei a minha história com o INAPEM e sempre acreditei nele como uma estrutura que pudesse nos levar em grupo, porque eu sou da filosofia das colmeias e nós nos juntarmos e conseguirmos fazer diferença em grupo. Antes mesmo de chegarmos na parte em que o INAPEM ajudou-me ou tem ajudado vários outros, quero saber quem é o Braulio. Ok, obrigado. Antes de mais, agradecer uma vez mais a produção do Expansão Podcast. É uma honra, não é, poder estar aqui também sentado diante de uma referência do nosso ecossistema. Obrigada. A Josemara, quer pelo seu trabalho, mas também pelos resultados que nos tem apresentado. E, acima de tudo, uma responsabilidade de poder estar aqui a estrear, não é? No leque de vários convidados que certamente irão passar por aqui. Braulio Augusto é um jovem angolano, portanto um cidadão deste país que move-se por aquilo que são as causas mais profundas deste país. Acredito piamente no nosso potencial, no potencial de um país jovem e que tem tudo naturalmente para dar aqui passos
seguros rumo a um futuro melhor para os seus cidadãos. Enquanto angolano, portanto, estive naturalmente forjado nestas questões ligadas também ao empreendedorismo, como já fomos falando, ou seja... Essa é uma questão bem importante. Pois. O angolano é um empreendedor por natureza, né? E acho que todos nós tivemos certamente alguma referência no nosso processo de crescimento, quer enquanto mais novos e não só, alguém que se calhar decidiu empreender em algum momento, ou para ajudar a família, ou para poder aqui subsistir, não é? Pagando aqui as escolas, etc. Então eu também cresci um bocado neste ambiente. Não me considero propriamente um empreendedor por natureza, mas eu costumo dizer que eu sou um empreendedor social. Eu procuro, através das causas sociais e daquilo que são os desafios que o nosso país atravessa, encontrar a minha maior motivação, não é? Para poder dar o meu contributo. E é desta forma que eu tenho me mantido firme, não é? Naquilo que é o meu propósito enquanto cidadão, independentemente das funções que hoje eu desempenho, mas acima de tudo eu sou angolano. Isso. E tenho naturalmente esta preocupação de poder dar o meu contributo. Tanto eu cresci no Sambizanga, tanto venho também de uma família originariamente de Luanda, não é? Com algumas origens mais para a zona norte e também um bocado. Acho que eu costumo dizer que é raro encontrar os caluandas de verdade. Pois, tem sempre aí misturas. Muitas. Pois, o meu avô, portanto, o pai da minha mãe vem da Huila, a Conda. Eu tenho Olha, Braulio, no final vamos acabar por descobrir que somos primos. A minha mãe também é de Caconda. É? Olha, então, daí, olha. Eu sou Chapua, a família é Chapua. Antes do Augusto eu levo o Chapua. Então eu sou... Temos que perguntar aí na avó. Ver. E depois a parte paterna é mais aqui, Malange e tudo mais. Então, mas somos todos angolanos. Somos angolanos. Acho que isso é que nos faz. Sabes, Braulio, eu costumo dizer, é uma frase que eu costumo usar muitas vezes ultimamente, que é: nós hoje já não somos a geração que espera. Nós fomos durante vários anos, hoje nós somos a geração de quem se espera. Ou seja, os meus filhos e os teus filhos, eles estão à espera que nós performemos bem para que Angola seja o melhor que ela possa no tempo deles. Exatamente. Então, está na hora de nós nos focarmos, nós, enquanto grupo social, enquanto geração, para entendermos que cada um de nós tem que fazer o melhor de si, né? Para contribuir para uma Angola melhor para estes miúdos. Sim. Porque a geração de quem esperávamos, ou de quem se esperava, é uma geração que já passou e nós hoje somos a força ativa. Exato. E quando eu olho para nós e vejo hoje, este Braulio na liderança de uma organização tão importante, eu penso: olha, está a acontecer mesmo. Por quê? Porque antigamente não era fácil nós encontrarmos a juventude em posições deste tipo. Como é que tu te sentes por ser... Eu perguntei-te isso antes de começarmos a gravar. Acredito que deves ser a figura mais nova a ter assumido este papel. Exato. E olha que entrei bem mais novo do que eu estou hoje, né? Já estou no INAPEM nestas funções há sensivelmente 4 anos. E, portanto... Que idade é que tens? Estava a partilhar. Posso falar ao vivo? É melhor não. Depende. Mas sim, entrei... Ok, mais de 20. Sim. Já estou nos 30. Já estou nos 30. Mas sim, entrei muito mais novo para esse desafio, embora ter vindo aqui de uma escola muito importante, né? Portanto, eu venho do Ministério da Economia e Planeamento, agora, portanto, Ministério do Planeamento apenas, e tivemos aí anos muito interessantes que nos prepararam para estes muito desafios. Muito aprendizado. Okay. Exatamente. Então, como eu disse, sempre fui movido por essas questões sociais e achei que... Olha, eu dizia sempre que eu teria que trabalhar para o setor público, né? Ao contrário de muitos outros jovens e a grande parte hoje... Mas eu ainda acho que nós somos da geração que sonhou em trabalhar para o Estado. Sim, mas depois em algum momento começamos a mudar um bocadinho essa
Eu, por acaso, não fui a pessoa que sonhou trabalhar para o Estado. Pois, há muitos assim, como tu, Josemar, que não sonharam, né? Ou que não desejam. Fui parar para lá, mas foi mais para a realização do sonho dos meus pais. Enfim, tive a sorte de calhar num setor que gosto e trabalhar com aquilo que gosto, mas não era aquele sonho da infância. Pois. Exatamente, mas já eu, portanto, era o meu sonho da infância e acho que estou a concretizá-lo. Primeiro porque estou numa área de formação, né? Eu formei-me em economia, sou licenciado em economia, mestre em economia e finanças, portanto, e pronto, acabei entrando por essa porta. Estive diretamente envolvido aqui em programas muito estruturantes, como o Prodez, entre outros, e podemos falar mais lá para frente. Mas o INAPEM está a ser essa verdadeira escola, né? Eu acho que está a ser a descoberta de um novo eu, né? Esses 4 anos têm sido de total aprendizado. Eu imagino. Começar a mergulhar em coisas que eu não sonhava. Fosse ser capaz hoje estar a dominar tanto essas matérias ligadas à vida das pequenas e médias empresas. Falar hoje sobre startups com essa propriedade toda. Pois. Era se calhar algo impensável para mim há uns anos atrás, mas tive que ainda bem pegaste agora no INAPEM. Sim. Eu estava a dizer-te, e parece se calhar inaceitável em alguns meios, mas a verdade é que existem muitos empresários, donos de pequenas e médias empresas, que não sabem ou não entendem o papel do INAPEM para a nossa evolução. Exato. Qual é então o papel do INAPEM? Pois, e acho que também aí nos bastidores estávamos a falar que o INAPEM é isso, né? É aquele amigo que é um amigo. Deve ser visto desta forma para as micro, pequenas e médias empresas. Nós não fazemos mal às empresas, não que os outros façam, mas pelo menos temos aqui um papel relativamente mais facilitado e ao mesmo tempo também um bocado ingrato em alguns casos, né? Eu imagino. Mas o INAPEM é este amigo que, cresceu conosco, mas que depois, a uma dada altura, podemos ter sentido que deixou-nos aí, não é? Ou seja, não que nos tenha abandonado, mas desapareceu um bocado daquilo que é o nosso radar. E isso também foi resultado de muitas transformações, não é? As organizações também acabam por ser afetadas por aquilo que são as transformações sociais. Claramente. Então, aqui, do ponto de vista social, houve um crescimento muito grande, né? Temos visto que a questão do crescimento demográfico é um elemento a se ter em conta, ou seja, temos uma população cada vez mais jovem e as instituições, sobretudo públicas, têm sido, no fundo, desafiadas e obrigadas também a estarem um bocadinho mais à frente do seu tempo. Então, o INAPEM, que foi criado inicialmente em 1992, para alguns ainda é um elemento desconhecido, sobretudo para a nova vaga, para a nova geração de empresários e de empreendedores. Né? Portanto, para aqueles que começaram a empreender antes dos anos 2000, conhecem exatamente o INAPEM, porque quase não existiam instituições com esse cariz e com essa referência. Depois, em 2000, portanto, e com o advento da paz, também teve o seu momento, sobretudo durante a implementação do programa Angola Invest, e aí as pessoas também começaram a conhecer muito mais os serviços do INAPEM, porque era obrigatório passar pelo INAPEM. Enfim, só se conseguia o financiamento através da certificação do INAPEM, ou seja, o INAPEM tinha de facto esse power todo. Depois passou por este período, ainda me lembro. Passou por um período um bocadinho em que esteve um bocado tímido, não é? E deixa aqui dizer também que nós acabamos por absorver aqui uma outra instituição que existia, que era o Instituto de Fomento Empresarial, se estiverem recordados. E em 2017 acabou o IFE, exatamente, mas que o foco era sobretudo as grandes empresas. Pois. Acabou sendo fundido com o INAPEM, portanto, em 2017. Portanto, então, 2017 até 2019 foi Então já não é só para apoio das pequenas e médias empresas? Sim, não. O foco do INAPEM são as micro, pequenas e médias empresas. A sua articulação com as grandes empresas é que acaba por ser mais numa perspectiva de serem âncora dessas MPMEs. Ou seja, não temos propriamente uma ação direcionada para as grandes empresas, não temos esse papel de legislar sobre elas, mas o IFE tinha essa componente de olhar mais para a questão da competitividade, uma série de outros indicadores. Então nós acabamos por absorver os ativos e passivos do próprio IFE, um instituto também que teve aqui o seu momento,
Mas dizia eu que, pronto, Hoje, esse né? processo também acabou. Depois vem a pandemia, não é? Eu entro já mais ao final da pandemia, finais de 2020. Então, tudo isso também acabou por gerar aqui um processo de transformação interna muito, muito, muito relevante, que fez com que, se calhar, o INAPEM tivesse fechado para si mesmo. Ou seja, era Pois. mais uma questão de organização interna, rever procedimentos, enfim, o próprio reposicionamento estratégico da marca, porque não podemos esquecer que o próprio INAPEM também é uma marca e obedece a Claramente. todas essas questões. Então, mas hoje acho que nos últimos 2 anos fomos procurando pavimentar esse nosso caminho. Por um lado, Pois. recuperar, não sei se é possível, mas pelo menos recuperar um bocadinho esse período da ausência, ou seja, voltar a dizer aos nossos amigos que Pois, estamos e aqui. eu vi que a proximidade, né? Estávamos a falar há Sim, pouco tempo, essa proximidade e podermos ter o administrador do INAPEM num podcast é uma demonstração de que estamos realmente mais próximos, que é algo sim. que eu acredito que há uns anos não aconteceria. E hoje, em que exatamente é que vocês estão a trabalhar para apoio às micro, pequenas e médias empresas? Se pudesses, sei lá, elencar ou citar Sim, alguns dos principais pilares. sim. Exatamente. Nós, primeiro, uma das nossas linhas estratégicas nesse nosso reposicionamento acabou por ser mesmo essa questão da comunicação. Ou seja, passamos a comunicar muito mais, Pois. não é? E agora estamos nesse processo de comunicar melhor. Ou seja, não basta apenas comunicar, é preciso saber o que é que estamos a comunicar, para quem é que estamos a comunicar e o que é relevante comunicar. Então, o que é que hoje as empresas esperam ouvir do INAPEM? O que é que hoje as empresas esperam encontrar nos canais oficiais do INAPEM? Então, nós hoje estamos também com uma presença muito mais ativa, quer no digital, as nossas redes sociais estão muito mais ativas, o nosso website é hoje, de facto, a nossa principal janela. Encontra-se tudo e mais alguma coisa em termos de Uau. informação sobre o que fazemos, sobre as legislações e relatórios, enfim. Há toda uma série de informações disponíveis em tempo real Uau. no nosso site. Olha, está aí algo que não sabia. Exatamente, e eu aconselho de facto aos nossos empresários, aqueles todos que nos assistem e quem deseja Se calhar empreender, diga já qual é o é site. o www.inapem.gov.au. Repito, www.inapem.gov.au. Vou pedir à equipa para meter aqui embaixo a passar. Exato, Yeah. portanto é a nossa janela principal. Portanto, antes mesmo de estar nas redes sociais, está no nosso site, pelo menos para garantir que a informação esteja lá. Portanto, este é um principal elemento que nós precisávamos de facto também estabilizar. Depois, acabou por ser também o nosso reposicionamento a nível das províncias em que nós estamos. Portanto, o INAPEM estava até então nas 18 províncias, né, do país. Agora vamos naturalmente expandir para as mais 3 províncias criadas, mas temos essa capilaridade nacional. Ou seja, a nível de cada sede provincial encontra-se um INAPEM. Na representação. Agora, a força do INAPEM é que precisa ser aqui, no fundo, também alavancada. Então, o INAPEM acaba por ser, portanto, sendo um instituto público, é um órgão de administração indireta do Estado, ou seja, diferente de um ministério da administração direta, ou seja, em que define as políticas e as estratégias de apoio ao empresariado, e aqui estamos a falar hoje do Ministério da Indústria e Comércio, que é o nosso ministério de tutela, não é? Define aquilo que são as linhas de implementação de apoio à atividade empresarial, mas o órgão de implementação, portanto, o órgão operacional é o INAPEM. Então, o INAPEM é este braço operacional do governo para apoiar aquilo que é o fomento da atividade empresarial. Eu ouço que existem hoje várias oportunidades. Sim. Por acaso eu tive, se nós formos a ler, né, dentro daquilo que é o OGE, nós vemos que existem ali dentro daquilo que é o plano do Estado, Sim. muitas coisas a acontecerem. Sim. Entretanto, eu acredito que hoje a divulgação não é massiva ou tanto quanto ela deveria ser, ou talvez os procedimentos de acesso não são tão claros para todas as pessoas. Quais são as oportunidades que hoje existem e que tu podias citar algumas delas ou das principais que o INAPEM tem agarrado e levado à frente e que são específicas para micro, pequenas e médias empresas? Sim, eu estava de facto a fazer aqui essa breve contextualização, que é para percebermos que ali onde o governo ou o executivo for chamado para intervir no que diz respeito ao apoio ao setor empresarial privado, direto ou indiretamente o INAPEM estará.
Ok. Esse é um dado que deve ficar aqui enraizado sobre os nossos empresários. Portanto, somos esse órgão operacional. Portanto, foi assim no Prodesi, foi assim no PREI, portanto, 2 programas bandeiras do governo que visam, então, no fundo, apoiar aqui o tecido empresarial. O nosso principal instrumento de trabalho é a Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Portanto, em 2011 foi aprovada a Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que é esta Bíblia e esta bússola orientadora do INAPEM, onde descreve, no fundo, aquilo que são os vários instrumentos de incentivo para a atividade empresarial. Ok. Ou seja, o governo ali define uma série de incentivos, uma série de medidas e políticas, onde um dos órgãos centrais de destaque da lei acaba por ser o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, que é o INAPEM. Portanto, esta lei, naturalmente, como qualquer outra, depois dá origem a um decreto, portanto, a um regulamento, não é? Que, no fundo, passo aqui a redundância, regula a lei, onde entra no detalhe do que é que deve ser o nosso apoio. Então, nós nos baseamos muito naquilo que são as medidas estabelecidas na lei das pequenas e médias empresas, e depois temos o nosso próprio estatuto orgânico. Ou seja, o estatuto orgânico é que descreve como é que o INAPEM está, no fundo, estruturado. Portanto, nós temos 5 áreas principais de intervenção. A primeira é a formalização da atividade econômica. Portanto, o INAPEM considera esta o primeiro serviço da sua cadeia de valor, se tivermos assim que olhar. Portanto, onde o nosso trabalho é o fomento, é, no fundo, apoiar na formalização dos micro e pequenos negócios. Portanto, eu tenho uma ideia, tenho no papel, não sei como dar os primeiros passos, então nós temos esta responsabilidade de apoiar na formalização dos negócios, até porque somos a principal parte interessada, enquanto governo, em ver os níveis de informalidade na nossa economia a reduzirem-se cada vez mais. Mas de que forma? De forma prática, o que tu estás aqui a dizer é esse apoio, ele funciona através, por exemplo, dos SIACs para intermediar a abertura? Só para fazer um pouco de história, recordando, funcionava sobretudo no tempo em que existiam os balcões únicos de empreendedor. Pois, o BUE. Portanto, no BUE... O BUE já não existe hoje? Portanto, já não. O BUE era, no fundo, esse one-stop shop, ou seja, esse balcão único onde os empreendedores chegavam apenas com uma ideia ou tinham apenas um sonho e encontravam ali os vários serviços de apoio à formalização. Então, o INAPEM tinha essa responsabilidade de garantir que estes serviços lá estavam, que esses serviços funcionam e que esses dados estavam, no fundo, a gerar aqui algum impacto. Quem tem a responsabilidade da constituição de empresa é o guichê único de empresa. Quem tem a responsabilidade da atribuição do NIF é a GT. Quem tem a responsabilidade é a Segurança Social. Portanto, esses são os principais atores da cadeia de formalização. Mas nós temos que garantir que eles estejam ali onde existe a informalidade. Temos que garantir que eles estejam de tal forma céleres e menos burocráticos para que este processo ocorra. Então, quem criou ou quem constituiu uma empresa em Angola em 2019, certamente que encontrou mais dificuldades do que quem constituiu a empresa de lá para cá. Ou seja, o processo hoje de constituição de empresa é um dos mais simples que nós temos. É online, reduziu-se os procedimentos, não bastou apenas ir para o digital. Sim, várias coisas estão a acontecer em relação a isso. Para menos de 5 passos que eram exigidos. Portanto, essa questão da melhoria do ambiente de negócios é o nosso principal barômetro no processo da formalização. Ainda existe muito a se trabalhar nesse aspecto? Existe, temos noção que existe, mas aqui no âmbito daquilo que é a reforma do Estado, e temos visto o Simplifica, quer o Simplifica 1.0, quer o Simplifica 2.0, acabaram por também dar essa lufada de ar fresco. E se estivermos recordados, a Angola era anualmente avaliada pelo Banco Mundial no tema do Doing Business. Portanto, que era o ranking que o Banco Mundial fazia para avaliar as principais economias, portanto, aquilo que é o seu nível de apetência, o nível de preparação para os negócios. Isso depois afeta uma série de coisas, né? São ratings que depois afetavam aquilo que era a atração de investimentos e não só. Então, o Estado, ao longo destes últimos 5 anos, implementou um conjunto de reformas estruturantes de modos a permitir que se criasse aqui um ambiente de negócios mais favorável e muito mais simplificado. Então, a formalização é uma parte do que nós fazemos. Uma outra área é o tema da consultoria e assistência técnica. Portanto, o INAPEM tem aquilo que chama a rede INAPEM, que é a rede de prestadores de serviço. Ou seja, não é esperado que seja o Braulio ou os seus colegas a estarem no dia a dia
a prepararem estudos de viabilidade ou auxiliarem na preparação de planos de negócio. Não. Esse é trabalho da Josemara e de todos os outros peritos nessas matérias que encontram nisto também um mercado como forma de auxiliar as empresas e que no final do dia todos ganham. São as empresas que o auxiliam e são as empresas auxiliadas que estão melhor preparadas para operar no mercado. Então, nós, a nível da área de consultoria e assistência técnica, a rede INAPEM é o nosso principal instrumento, onde nós temos os prestadores de serviços cadastrados nessa plataforma, não é? E criamos, no fundo, um marketplace, né? Um espaço em que elas aproximam-se com quem precisa desses serviços. Nós aproximamos, no caso. Braulio, agora eu estou aqui a descobrir que o Braulio tem lá uma oportunidade para mim, nem eu sabia. Temos essa oportunidade, mas é aquilo que disse, ou seja, comunicamos, mas precisamos comunicar melhor. Precisamos comunicar melhor, está ali, olha. Já existe antes. Ou seja, existe, o INAPEM funciona para interligar todos aqueles que funcionam para ajudar as micro, pequenas e médias empresas a crescerem aos possíveis clientes. Sim, exatamente. Ou seja, estamos a ajudar empresas de consultorias a crescer, porque elas também são empresas que precisam de... E as empresas... E também as empresas que necessariamente precisam desses serviços... Vão consumir o serviço. Vão consumir os serviços. Né? Ou seja, então, nós estamos também a afinar melhor isso, tivemos que fazer aí alguns ajustes, porque estávamos a olhar um pouco mais na perspectiva quantitativa, ou seja, tínhamos muitos prestadores de serviços cadastrados na nossa plataforma, acho que depois estava a pôr também em causa aquilo que é a fiabilidade e a qualidade desses serviços. E depois é a reputação e é o nome do INAPEM que fica em jogo. Então, a questão da melhoria e a qualidade dos projetos, que muitas vezes é apontada como uma das principais causas para o não financiamento das MPMEs em Angola, é um dos nossos grandes desafios. Ou seja, então nós queremos garantir que tenhamos cada vez mais empresas melhor preparadas, melhor estruturadas, para que possam não apenas ter acesso ao financiamento, mas ter acesso ao mercado, que é o que nos interessa também. Okay. Então, a questão da consultoria e assistência técnica é um dos elementos. Depois temos a questão do fomento, promoção e capacitação empresarial. Ok. E, Josemar, eu gostaria que entendesse esses serviços como áreas mesmo de trabalho do INAPEM. São departamentos. No domínio do fomento, nós temos a questão das feiras. As feiras a nível nacional, mas também a nível internacional. Portanto, sobretudo a nível internacional, muito em articulação com a IPEX, não é? Por exemplo, a IPEX tem uma missão empresarial, portanto, há um fórum sobre o café num país. E a IPEX tem, no fundo, depois essa ligação conosco no sentido de nós apoiarmos na identificação de quem seriam essas empresas melhor preparadas para representar o país nesse tipo de eventos ou missões empresariais. A nível interno, temos visto esse movimento de feiras a nível provincial, que nós também nos associamos, ou seja, o INAPEM vai para essas feiras, leva os serviços e também apoia e consegue também captar outro tipo de feedback em termos daquilo que é a saúde das empresas. Não é? Então, as feiras acabam por ser também espaços de mercado para as nossas próprias empresas. E aqui estamos a falar das FIUDAs, estamos a falar das feiras de menor dimensão hoje. Mas, Braulio, o tipo de acesso, para que eu tenha acesso a esse tipo de exposição, existe uma associação, alguma coisa assim que eu tenho que manter para poder manter uma relação mais próxima do INAPEM e possivelmente poder receber convites para esse tipo de eventos? Sim, o INAPEM tem essa ligação natural e direta com as empresas de forma individual. Claro que fica-nos muito mais fácil se tivermos um interlocutor que representa a classe. Ou seja, um dos nossos principais parceiros acabam sendo as associações empresariais. E nós temos as associações para tudo e mais alguma coisa, né? Do ponto de vista empresarial. Portanto, a associação são dos cafeicultores. Então, essas associações, no fundo, é que acabam por representar a classe e trazer não só as preocupações, mas também apresentar-nos aquilo que são as soluções que os associados ou a classe, no fundo, espera. Então, os grandes parceiros sociais do governo para a resolução dos vários problemas ligados às empresas acabam sendo as associações. Então, aqui as feiras acabam por ser um mecanismo. Estamos a falar também dos encontros das fileiras produtivas, que nós chamamos de encontros B2B. Ou seja, um outro dado, e a Josemara, que é consultora e trabalha muito perto das empresas, certamente que irá concordar. Um outro elemento que nós constatamos é que os nossos empresários, as nossas empresas comunicam muito pouco entre si. Nós temos a nossa responsabilidade de Estado, de criar aqui as facilidades, criar um melhor ambiente, mas entre empresa, mercado, portanto, setor privado a falar entre si, há muito pouca comunicação. Olha, seja, isso é algo que eu quero explorar. Às vezes as soluções que nós tanto procuramos estão no parceiro aqui ao lado.
Ou seja, Isso. nós não vemos o Nós não negócio como complementariedade. Nós não funcionamos como parceiros, nós funcionamos... Quando nos convém, talvez funcionamos. Se tivermos que avançar em parceria, mas... Mas geralmente as parcerias às vezes são estabelecidas, nem vou falar das associações, né, empresariais, que elas são mais... dá para perceber a estrutura administrativa e a forma como há sedes. Entretanto, quando estamos a falar da comunidade em geral, da comunidade de empresários, parece que as conexões ou as relações acontecem só mais no âmbito pessoal. Eu conheço o Braulio, que conhece João, que conhece fulano, que conhece Euclides. Então, se eu quiser chegar no Euclides, eu vou através do Braulio. Mas não na senda de somos todos empresários. Exatamente. E as plataformas que existem para isso, ou seja, as associações empresariais, as câmaras de comércio, que hoje temos para as bilaterais e a Câmara de Comércio e Indústria de Angola, que é a geral, acabam por ser veículos importantes. E é nestes ambientes que os empresários devem falar entre si, conhecerem-se mais entre si, trocarem experiências e, de facto, promover aqui um networking ativo que permita, de certa forma, como vemos em outras economias, trabalharem em clusters. Ou seja, porque eles juntos verdadeiramente são mais fortes. Porque as dores de um, ou a dor de um, claramente, certamente que são as dores de vários, e se juntarem todas essas dores, podem encontrar uma única solução. O que achas que está na base dessa falta de comunicação? É um pouco, também uma questão cultural. Isso. Um elemento é a questão cultural. Nós estamos a desenvolver a nossa cultura empresarial agora. Ou seja, nós estamos a aprender a ser verdadeiramente empresário nos últimos 10, 15 anos. Portanto, que vamos enraizando essa questão empresarial. Depois, essas barreiras culturais que nós estamos aqui a falar. Portanto, de não partilha de informação. Esse gajo vai roubar a minha ideia. Roubar ideia. Nem tempo estivemos a falar isso no outro fórum, mas, por exemplo, há províncias que quase ninguém sabe que o outro foi financiado. Porque se eu souber que o Euclides foi financiado, é um problema. Então nós temos ainda essas questões muito... Exatamente, nós temos ainda essas questões muito particulares, muito africanas. Exato. Então temos que ver como é que os outros, mesmo em África, já ultrapassaram essas barreiras. Chegamos na questão. Eu queria falar sobre isso. Hoje a taxa, no primeiro ano, a taxa de mortalidade está a 80... Menos. A 73. Sim. 73, né? Sim, 73%. 73% à volta disso de empresas que morrem no primeiro ano. E depois, quando passarmos até o quinto, morre mais um bocadinho dessas que sobraram. Ok, Braulio, quando nós olhamos para as empresas angolanas, qual é que tu acreditas que são os 3 principais fatores que fazem essas empresas morrerem? As micro, pequenas e médias empresas. Ok. Nós temos os fatores internos e temos os fatores externos. Mas pudesses mencionar 3. Sim, exatamente. E aqui queria dividir mesmo as responsabilidades e as culpas. Né? Porque às vezes olha-se muito para a questão da mortalidade como apenas um problema muito próprio do ambiente de negócios. É muita burocracia. Não. Se formos mais a fundo, e para quem trabalha no dia a dia com as empresas, que são vocês, percebem que não. Então, eu aqui elencaria a questão do planeamento estratégico. A ausência disto é gritante. Os fatores internos, não é? Exatamente. Portanto, nós começamos os negócios exatamente sem uma bússola, ou seja, nós não temos uma noção clara de elementos chaves para conduzirmos o nosso negócio. Então, acho que isso é um elemento fundamental e voltamos ao tema do reforço da literacia empresarial, ou seja, aqui questões mesmo de base, né, que precisam ser aqui aprimoradas, e o INAPEM naturalmente também tem aqui responsabilidades com o apoio dos nossos parceiros em continuarmos a capacitar e a preparar melhor as empresas. Depois eu falaria também dessa questão de uma gestão mais eficiente do ponto de vista financeiro. Portanto, muitas empresas, eu não iria misturar aqui com o tema do planeamento estratégico, eu acho que também a questão, embora estarem correlacionadas, mas a questão financeira, da gestão financeira. A gestão financeira me parece também aqui ser um outro elemento importante. Daí que muitos... Acho que eu avançaria para a gestão em si. Porque se tornar empresário é muito fácil, mas se tornar gestor... Exatamente. É difícil. E às vezes, pronto, para não matar o meu negócio, é preferível que eu não seja o gestor desse negócio. Eu posso ter a ideia, posso ter... Ai, meu Deus, chegaste lá. Enfim. Eu acho que se muitos dos que abrem empresa entendessem que eles não são gestores e entregassem para gestores, haviam muitas que sobreviviam. Exatamente. Depois o terceiro é naturalmente todo o ambiente
conjuntural, temos que A admitir. conjuntura, sim. Que é de facto aqui, não Há muita obstante gente as a se várias queixar reformas... da AGT. A AGT é um tema. Exatamente. Nós continuamos a trabalhar afincadamente com os nossos colegas da AGT, no sentido também de fazê-los perceber um bocado aquilo que é a nossa perspectiva, não é? Porque nós trazemos uma perspectiva mais na ótica empresarial, não é? Sim, vocês sentem mais na pele. Exato. E a AGT, naturalmente, e temos que perceber também aquilo que é a natureza do seu trabalho, faz-lhes com que percebam numa outra perspectiva. E aqui não está tanto no mérito das perspectivas, se nós é que estamos certos ou eles é que estão errados, não. Mas é tentarmos encontrar aqui pontos de equilíbrio. Não é? O país, sim, precisa de continuar a arrecadar receitas para que o Estado continue a fazer os seus investimentos sociais. Ou seja, se queremos que o Estado continue a criar as condições para que as empresas prosperem, é preciso que o Estado tenha essas condições para tal. Isso é uma coisa naturalmente lógica. Mas temos que depois perceber se isso está a ser à custa de quê? Isso. Se está a ser à custa da morte prematura das empresas, se está a ser à custa de alguma inflexibilidade da nossa parte. Então, acreditas que esse movimento de alguma forma pode ser impulsionado também por nós empresários? Eu sei que as associações têm feito um excelente trabalho e têm comunicado com o Estado, com as várias instituições estatais e de alguma forma no melhor que conseguem para impulsionar ou permitir que esse debate seja mais aberto. Sim. Mas o que é que acreditas que da nossa parte, enquanto empresários, devia ser feito para forçar ainda mais? Porque, sim, existe o movimento natural das coisas, mas depois existe algo que se calhar nós estamos a levar muito ao de leve quando existem os angolanos andam agastados. Os angolanos que empreendem, os empresários andam agastados, andam a desistir da Angola. E o caminho não é desistir da Angola. Porque depois começamos a chegar numa fase que dá a sensação que todo mundo prospera menos o angolano aqui. Sim. Não, nós precisamos de estar também muito mais organizados. Nós, enquanto classe. Enquanto classe empresarial. Acho que também, às vezes, sente-se essa desunião e esse desalinhamento, não é? Portanto, está-se a remar em várias direções ao mesmo tempo e pronto, depois, a uma dada altura, não se sabe para onde é que se quer levar efetivamente o barco. É preciso também organizar-se e encontrar os fóruns próprios para poder-se apresentar essas reivindicações. E não me parece que pelas redes sociais, como às vezes se tenta tratar o assunto com alguma leviandade, é que se vai resolver os temas. Não é criando memes, não é criando notícias pouco construtivas que nós vamos conseguir isso. É provocarmos, de facto, debates saudáveis, interações construtivas, não é? Portanto, a AGT, estamos aqui a falar do tema fiscal, é uma instituição também que comunica muito, não é? Pode não comunicar aquilo que as pessoas estão à espera de ouvir, olha, a redução disto... Faz o seu trabalho. Mas comunica. Então, precisam agora forçar essa comunicação, portanto, pedir-se essas audiências, essa interação, falar-se aos variados níveis na AGT e, sobretudo, que é o que eu tenho também ouvido em muitos fóruns que vamos participando, nós precisamos, e aquilo que Josemara teve a falar no início, que nós agora somos a geração de quem se espera. Precisamos ser mais pragmáticos. Mais pragmáticos. Nós reclamamos, mas para nós às vezes percebemos o fio da reclamação, já passou muitas ideias. Então nós temos que ser objetivos. Pois. Eu às vezes só tenho 5 minutos com o PCA da AGT, eu tenho que lhe informar exatamente qual é a minha preocupação enquanto empresário. Mas o problema está identificado. Vamos falar do problema, vamos encontrar possibilidades de resolução, né? Exatamente. Portanto, levar soluções concretas, escrever. Nós também escrevemos muito pouco para as instituições. Somos muito bons a falar nos fóruns, queremos ter algum destaque, a falar nas nossas páginas pessoais, mas escrever. E eu falo isso também às vezes a nível do próprio INABEM. Se nós tivermos documentos, as coisas bem documentadas, olha, o problema é este. Pois. E a solução, do nosso ponto de vista, são esses. E até com recolhas de assinaturas, não é, dos vários pessoas da classe, dá um outro peso à instituição na avaliação do próprio tema. Isso aqui abre realmente um debate interessante, porque nós estamos na geração da reclamação e tendemos a ir muito para este lado de alguma forma querer reclamar sem, obviamente, formalizar. Sim. Então, abre aqui um espaço. Falo principalmente da geração mais jovem que vem chegando agora. Então, se nós, de alguma forma, unirmos forças como grupo, né? Não individualmente, eu acredito que...
E desculpa, Josemara, por classe, voltamos ao tema, por setores, subsetores, subsetores, as dores, as dores do empresário no agronegócio podem ser diferentes dos empresários na indústria transformadora ou na indústria madeireira, o que for. Nós precisamos de facto das classes bem representadas e que apresentem essas soluções. Não que isso não aconteça. O que nós queremos dizer é que precisamos encontrar os fóruns próprios para o fazer e de forma muito mais concisa. Mas eu queria só aqui dar uma nota. Nós preocupados com isso, nós também estamos a fazer naturalmente o nosso trabalho. Primeiro é um trabalho de reforçar aquilo que é a importância e o papel do INAPEM em tudo isto. Ou seja, mais do que nós levamos apenas as preocupações dos empresários ou trazermos a visão dos nossos colegas da administração pública sobre o que pensam em relação àquilo que são as reivindicações, nós precisamos de facto criar aqui uma plataforma de diálogo muito mais consistente. Estamos a trabalhar para a criação de um observatório das PMEs. E aí onde terão naturalmente assento pessoas individuais, associações, etc, mas especialistas sobretudo, para que seja no fundo como diz o termo, este observatório, não é? Do conjunto de medidas ou do conjunto de ações que têm sido implementadas pelos vários órgãos e que acabam por afetar ou impactar positivo ou negativamente as empresas. Nós precisamos de ter alguém que, de facto, controle isto e sirva de barômetro para poder alertar. E precisamos de mais estatísticas, não é? Mais dados. Exatamente, produzir dados, não é? Para que isso aconteça. É um trabalho que nós estamos a fazer. Mais do que isso, nós queremos fazer, é um projeto que já temos vindo a adiar sensivelmente 1 ano, mas esse ano, se tudo correr bem, faremos. Aproveitar também este embalo das celebrações dos 50 anos, que será o primeiro Congresso Nacional das MPMEs. Nós queremos tirar, de facto, 2 a 3 dias para abertamente, sem gravatas, as mangas dobradas, podermos conversar, não é, por temas, não é? Vamos ter ali as plenárias, mas vamos ter depois também as sessões temáticas. Uma sala só está a falar de temas fiscais, portanto, tudo aquilo que afeta do ponto de vista fiscal as empresas. Eu espero que este projeto então, tenha a visibilidade necessária para que... o vosso apoio. Precisamos e claro, você podes contar com o meu apoio nisso, para que possamos ter o máximo de pessoas lá dentro, porque não tem como nós andarmos separados do Estado nesse processo de evolução. E nem nos vermos como inimigos. O setor privado não pode olhar para o Estado como um inimigo, olhar para uma AGT como não. Nem a gente também olhar para, ou o INAPEM olhar para o setor empresarial. São as empresas que criam os empregos. Já não dá para nós esperarmos do Estado que seja o Estado que crie os empregos. Quem impulsiona as economias são as empresas. Então, quanto mais essas empresas se desenvolverem, mais a economia se desenvolve. Então, nós precisamos todos desejar e fazer com que esse movimento positivo aconteça e as nossas empresas possam crescer. Braulio, eu gostava muito de continuar a falar sobre vários outros temas contigo. A nossa hora está quase a chegar ao final. Entretanto, eu quero fazer-te uma pergunta que vai ser praxe aqui dentro desse podcast, que é Braulio, abre-me o teu jogo. O que é? Sim, tu não és um empresário, mas tu também és um empresário. Porque, as instituições são sempre uma oportunidade de nós fazermos intraempreendedorismo. E enquanto administrador de uma instituição do calibre que é, se pudesse dar um conselho a um empresário, a uma empresária sobre gestão, abre o teu jogo. Qual é o teu jogo? Isso é bom. Eu queria só dizer, que soube de facto há pouco, não é? Porque temos muitos temas por explorar, mas claro que isso vai dar vários capítulos desse podcast. Sim, claro. Nós viremos, sempre que formos chamados. Olha, se calhar colocamos aqui mais instituições que concorrem para o crescimento e fazemos um debate. Vamos falar ali com o Léo para organizar uma sala maior e coloca-nos a debater com mais órgãos e seria algo interessante. Exatamente. Segredo, né? Qual seria? Eu acho que, no fundo, eu estive aí a fazer uma cábula, mas eu diria o propósito, né? A visão. E é isso que é isso que eu às vezes sinto que vai faltando, não é? Ou seja, se nós estivermos firmes no nosso propósito, aquilo que nos motivou a empreender, que nos levou algum dia a pensar em empreender ou a desenvolver uma ideia de negócio, muito dificilmente nós nos vamos abalar, claramente. Não somos inabaláveis, mas nos vamos abalar. Mas dificilmente vamos desistir, não é? E o que eu sinto é que
nesta ausência de firmeza e de alguma convicção sobre aquilo que é o nosso propósito, o propósito do nosso negócio, ou a visão que trazemos com o nosso negócio, que às vezes está muito para além daquilo que é possível vislumbrar a curto, médio prazo, temos visto isso, essa tendência muito imediatista dos nossos... Tens visto que nós abrimos empresas com as motivações erradas? O que eu acho é que temos uns, portanto, vão abrindo porque parece virou também moda abrir empresa. E acho que depois o guichê único pode estar aqui numa das sessões e dizer mais ou menos isso. É só vermos, isso começa já pelas coisas básicas. Como é que se define, costumamos a falar isso muito na brincadeira, o objeto social. Pois. Ali dá-nos para essa opção de até 5, escolher até 5 setores. E há quem escolhe exatamente os 5. Ou seja, ele vai estar na construção, depois vai para a agricultura, depois vai para a saúde. Portanto, há ali uma mescla de setores. Então, todas essas questões que depois se traduzem na matrícula da empresa, que é a certidão comercial, depois na forma como nós estruturamos o nosso próprio negócio, diz muito sobre aquilo que nós pensamos exatamente sobre isso. É mais fácil tu começares eventualmente com um único setor. Claramente, isso é muito bom numa coisa. Eu quero me destacar nisso. E o que tiver que acontecer lá para frente vai ser por arrasto. Ou seja, consequência do meu crescimento, consequência da minha expansão, consequência disso. Então, nós hoje temos muita gente a fazer tudo e mais alguma coisa, mas muito poucas referências em coisas concretas. Né? Então, nós precisamos começar a formar, de facto, referências nossas, não é? Em que eu me especializei nisto, eu sou bom nisto e eu tenho e começarmos a trabalhar em cadeias. Não precisamos, eu costumo dizer, não precisamos ser todos os que, por exemplo, abrem... Assume a cadeia toda. Isso, assume a cadeia toda. Nós precisamos começar a trabalhar como os que preenchem um ao outro, percebe, Braulio? Então tu fazes a produção têxtil, eu faço os botões. Exatamente. E vai existir outra pessoa que faz os fechos e vamos nos completando enquanto setor. Exatamente. Quando nós temos um setor em que as pessoas tentam fazer ser especialista de tudo, todos nós queremos e não são bons em nada. Sim, mas a questão é que como também... dizia, eu se bem que dizia todo mundo quer ser DJ, né? Pois. Que todo mundo quer ser DJ. Quem é que canta essa música? Que só tem novinhos. Pronto, mas parece que todo mundo aqui quer ser tudo ao mesmo tempo. Isso também é aquilo, voltamos a dizer, Josemara, tem muito a ver com a nossa fraca cultura empresarial. Estamos a ganhar aos poucos, estamos a ganhar com as quedas, com os tropeços. Alguns desses tropeços, alguns desses desafios... Vamos fazendo aprender. São importantes para amadurecer o nosso próprio ecossistema. Todos estão a aprender. Até o Estado está a aprender. O INAPEM está a aprender, o privado está a aprender. A maior reflexão que eu levo dessa nossa conversa é estamos todos a amadurecer e não podemos largar a mão uns dos outros. Braulio Augusto, administrador do INAPEM, foi um prazer tremendo ter-te aqui. Obrigada pela tua presença, pela presença da tua equipa, obrigada por todo o apoio, obrigada por esse canal, né, em que nós podemos estar aqui mais próximos de ti e da tua instituição. Braulio Augusto no Instagram, né? Para quem quiser ter contacto direto, né? Braulio Augusto, exatamente. E noutras redes sociais, no LinkedIn, de certeza. E o INAPEM, o site do INAPEM foi passado aqui, vou pedir para passar novamente. Muito obrigada pela tua presença. E a todos vocês que estiveram ali a nos acompanhar. Mas antes disso, Braulio, últimas palavras. Se pudesses deixar assim um conselho rápido. Sim, não. O INAPEM somos todos nós. Eu gostaria que ficasse esta mensagem, usando aqui o exemplo que eu dei no início. É um verdadeiro amigo, quer ser cada vez mais um dos melhores amigos das nossas empresas. Contem connosco, nós também precisamos muito de vocês, precisamos aprender convosco, aliás, estamos a aprender convosco. As nossas portas estão abertas, hoje eu, o Braulio aqui, mas amanhã estarão outros colegas, somos uma vasta equipa. Sim. De Cabinda ao Cunene e agora também até o Mochico Leste, certamente, para poder falar sobre o que estamos a fazer, porque é uma informação de utilidade pública, não é aqui segredo de Estado sobre aquilo que nós desenvolvemos. Ok. Obrigada, Braulio. Obrigada a si, que esteve a nos acompanhar. Obrigada por estar aqui nesta jornada de evoluirmos juntos, como percebeu esse espaço em que nós queremos mais proximidade. Deixa aqui os seus comentários, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Estaremos também no Instagram como Expansão Podcast e às terças-feiras nós estaremos aqui a trazer um episódio novo a cada terça-feira. Então, isso está por aí porque vem muito mais. Até já!